Graça e paz, boa noite. Deixa eu verificar aqui. Então, graça e paz, boa noite. Meu nome é Daniela, sou uma das pastoras da Igreja Batista Betel no bairro Flamengo. E você está participando conosco nesse momento da nossa célula online, que é promovida pelo NC Betel. Se você está vindo aqui, participando dessa transmissão pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E a todos vocês que estão chegando, esses momentos iniciais, eu quero cumprimentar vocês. Aqui está o Gabriel falando oi. Elaine, graça e paz. Elaine que chegou chegando. Boa noite, Gabriel. Deu tudo certo. Esses momentos iniciais da live, a gente sempre deixa para poder estar interagindo com vocês, dando, cumprimentando, dando as boas-vindas. A Líca está falando aqui, boa noite, graça e paz. E também dando a oportunidade para você que está online aqui com a gente nesse momento, de poder parabenizar um aniversariante da semana, de terça para cá. Se tem alguém que você conhece que aniversariou, a gente tem muito interesse em saber, você pode falar e a gente vai aqui mandar os nossos votos, as nossas felicitações. Graça e paz, Tiana, muito bom ter você aqui. Então, gente, vocês estão lembrando de algum aniversariante de terça para cá? Alguém que vocês queiram falar aí agora, que fez aniversário? Graça e paz, mãe. Boa noite, Ana Torres, graça e paz. Leci, boa noite, graça e paz. Bem, esses dias eu vi umas publicações aí do aniversário do Lucas Amaral. Acredito que foi nessa semana. Quero aqui deixar um abração para ele, né? O Lucas, que é um garoto aí que cresceu na igreja, vem servindo ao Senhor no louvor, tem sido uma bênção na casa do Senhor. Lucas, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Lucas, que foi meu pajem do meu casamento e agora está um rapaz grande e lindo, que o Senhor te abençoe. A irmã Marinha está aqui falando glória a Deus, aleluia. A irmã Marinha já chega dando glória a Deus, hein, irmã Marinha? Irmã Noemi hoje. Irmã Noemi, receba o nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito, a senhora. Que o Senhor dê muitos anos de vida e muita saúde para a senhora poder desfrutar de cada dia que o Senhor tem dado. Luciana, boa noite. A Luciana era do Caivera, né, Luciana? Luciana Ferreira, seja muito bem-vinda. A Cris, graça e paz. Foi terça, né, Jô? Foi terça passada. Então, o Haroldo, né? Deixar aqui nosso abraço para o Haroldo também. Antônio Paz, está falando aqui que o Haroldo fez aniversário ontem. É verdade. Fica aqui o abraço, os nossos votos, né, Haroldo, de que o Senhor te deu um novo ciclo de vida aí tão abençoado, você que é tão prestativo, tão servo do Senhor na casa do Senhor. Jerusa está falando, cheguei, queridos irmãos, boa e maravilhosa noite a todos. Amém, que assim seja, Jerusa, em nome de Jesus. Que tenhamos uma noite abençoada. O Lucas foi quinta, diz a Giovanete. Então, está dentro da nossa semana aqui, né? Essa semana teve muitos aniversariantes, né, irmão? Que bom ver os irmãos completando anos. Mais alguém? Lucas foi quinta. O Haroldo foi ontem. A irmã Noemi é hoje. Graça e paz, irmã Vera Zeferino.
São 19 horas e 35 minutos. Indianara, graça e paz, que bom que você está aqui também. Nós vamos agora orar e durante, a live a gente vai aqui interagindo com os irmãos, Alguns irmãos com certeza ainda vão chegar. Irmã Lúcia do Caivera está fazendo hoje. Irmã Lúcia, um abraço bem apertado. Que o Senhor te abençoe também, uma mulher guerreira. Que o Senhor salvou da morte, Que Deus te abençoe com muita vida e saúde, viu, irmã Lúcia? Receba o nosso abraço e o nosso carinho. Então, vamos orar agora. E vamos apresentar ao Senhor esse tempo, para que seja um tempo em que o Senhor possa falar ao nosso coração, que Ele faça desse ambiente um lugar onde Ele possa operar. No meu coração, no seu coração, para a glória dEle. Pastor Nilton está aqui cumprimentando também os irmãos, graça e paz. Pastor Nilton. Vamos orar e vamos apresentar esse momento ao Senhor. Deus, eu te louvo no nome poderoso de Jesus. Quero agradecer ao Senhor por todas as bênçãos, por todos os livramentos, por todo o cuidado com a nossa vida, pela maneira como o Senhor se manifesta a nós. Te louvamos nessa noite porque podemos desfrutar da tua palavra, ela que vem para nós como direção, como orientação, Senhor, também como fortaleza, fortalecimento para as nossas vidas, que no nome de Jesus agora, onde essa palavra chegar, que ela possa produzir o fim pelo qual está sendo enviada no nome do Senhor Jesus, que haja corações atentos, desejosos, sedentos, aptos e prontos para que essa palavra possa produzir, Deus, é o que eu peço ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus, amém. Amém? A paz do Senhor, pastora Daniela, você se lembra de mim? A Gislene que morava no Flamengo? A Gislene que morava aqui perto do Jonas, Gislene? É você? Que legal, hein? Então vamos lá. Depois você responde aqui e eu vou interagindo ainda com os irmãos. Saudade, né? A Gislene também já pertenceu a Betel, cantou no coral, que bom, né? Que a gente está fazendo desse lugar aqui um ponto de encontro também dos irmãos, onde que a gente pode matar saudades também. Então hoje, irmãos, o tema que eu escolhi, cantava no coral, então ela mesma, uma contralto muito boa, Que bom, Gislene, ter você aqui, viu? Um abraço aí para você. Seja muito bem-vinda, como sempre. Então, hoje o tema dessa célula, irmãos, é firmeza. E hoje eu vou usar como contribuição para essa lição a Ultimato, edição 271 e 384. Então, quando a gente vai buscar a definição da palavra firmeza, a gente vai encontrar como significado firmeza é constância, firmeza é permanência, firmeza é persistência. Quando a gente está falando de firmeza, a gente está falando de estabilidade. E como base hoje, o texto base para esse tema, eu vou trazer para os irmãos 2 Crônicas, capítulo 26, os versos são de 1 a 21. Não vou ler o texto todo, porque a gente vai falar sobre ele, e eu vou destacar alguns versículos. Abração, viu, Gislene? E graça e paz, Solange. Então, nós vamos refletir o tema da firmeza com base nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 26, e o primeiro exemplo que eu quero destacar nessa narrativa é o exemplo de Uzias, que foi um rei de Israel. E o primeiro exemplo é a falta de firmeza de Uzias. Vamos lá. O verso 16 de 2 Crônicas, capítulo 26, diz o seguinte: Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína
e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Vamos lá. Uzias, ele era considerado, até então, né, um rei bom. E ele foi um rei bom, um rei que buscou o Senhor, até que o coração de Uzias se exaltou. Ele começou a reinar, ele tinha 16 anos de idade. Pensa, né? Uma pessoa começar a reinar com 16 anos, que responsabilidade, né? Hoje nossa maioridade é 18 anos, né? Nem as pessoas de 16 anos são no nosso país consideradas maiores de idade. Pelo menos eu acho que ainda não, né? A Alice que está aí pode me ajudar. Inclusive, hoje é o dia do advogado, né? Deixar também meus parabéns aqui a Alice, o Carlos e todos os outros advogados, que são homens e mulheres tementes ao Senhor, e também aqueles que servem ao nosso país, né, com esse ofício. Bem, ele começou a reinar com 16 anos e ele reinou em Judá por 55 anos. Irmãos, é muito tempo, né? Já pensou um reinado de 55 anos? E a Bíblia vai dizer para nós que ele fez o que era reto diante do Senhor. O texto de 2 Crônicas 26, no verso 5, diz o seguinte: porque deu-se a buscar o Senhor nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor Deus, ele o fez prosperar. Então, Uzias, ele guerreou contra os filisteus, ele guerreou contra os filisteus e chegou a edificar casa no meio dos filisteus. Presta atenção, né? A Bíblia vai dizer para nós que por obedecer ao Senhor, Deus o fez prosperar, Deus o abençoou no seu reinado, na administração, né? E por causa de o reino dele ter sido considerado um reino assim próspero, a Bíblia vai dizer para nós que os amonitas chegaram a presentear o rei Uzias e o seu nome foi conhecido até mesmo no Egito. Então, ou seja, ele teve uma fama, né? Uma popularidade, vamos dizer assim, que ultrapassou as fronteiras, chegou até em outros países, notícias do seu governo, notícias da sua administração, da sua gestão, né? A história vai dizer para nós que no tempo em que Uzias reinou, havia muito gado em Judá, né? E não somente gado, a Bíblia vai dizer para nós que havia muitos campos férteis ali, e a agricultura parecia, pelo que o texto vai dizer para nós, que era uma das prioridades da administração de Uzias. O verso 10 do capítulo 26 vai dizer o seguinte: também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. 2 Crônicas 26, 10. E a Alica está respondendo aqui, que a maioridade realmente aqui no nosso país depois de 18 anos. Pois é, e Uzias começou a reinar com 16 e reinou 55 anos. Graça e paz, Érica. Então, a Bíblia vai contar para nós também que debaixo das ordens de Uzias havia um exército grande e poderoso que lutava contra todos os inimigos que se opunham a Judá, né? E um exército que a Bíblia vai dizer para nós que é até muito bem equipado. Então, o que o texto vai contar para nós é que Uzias se fortaleceu grandemente ali no momento do seu reinado. E o verso 16 do capítulo 26 diz para nós o seguinte: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. Preste atenção. Ele está contando todos os feitos desse reinado dele e chega aqui, olha, mas, quer dizer, né? Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, voltando aqui ao tema inicial que a gente está conversando sobre ele, falando sobre firmeza e citando nesse texto o primeiro exemplo, sendo Uzias, como a falta de firmeza de Uzias,
quando a gente está falando de firmeza, a gente está falando de algo que é firme, a gente está falando sobre algo que é constante, a gente está falando sobre algo que permanece, né? E estamos falando de se manter, porque são muitos os significados da palavra firmeza, mas se manter também é um dos sentidos dado a ela. A Bíblia diz que Uzias, ele não conseguiu se manter diante do Senhor, porque preste atenção, se ele começa a reinar com 16 anos e tem um reinado de 55 anos, mas chega um momento em que ele abre mão, né? Ele esquece de como que as coisas deveriam ser, ele não se manteve perante o Senhor. A verdade é essa, né? Apesar de tudo que ele ter feito ter sido com a ajuda do Senhor, claro, né? Porque o Senhor fez prosperar, porque ele obedeceu ao Senhor, ele se exaltou, ele não permaneceu firme nesse propósito, ele não foi constante, e ele se exaltou para a sua própria ruína, ele se engrandeceu. Quem sabe, por um momento ele pensou que tudo aquilo que ele tinha conseguido, toda aquela prosperidade, né, tinha sido fruto apenas da sua competência, da sua boa gestão, única e exclusivamente resultado da sua força de vontade, da sua dedicação, né? Isso me faz lembrar o texto de Provérbios, no capítulo 30, os versos de 7 a 9, que vão dizer para a gente o seguinte: 2 coisas te peço, não mas negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue a ti e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Então, diante desse relato da vida do reinado de Uzias, cabe a nós uma pergunta nessa noite, sabe? O que fez Uzias se esquecer do Senhor? Será que foi o orgulho? A Bíblia diz que o coração dele se exaltou, né? O que vocês acham? O que fez Uzias esquecer do Senhor? O que fez Uzias não se manter fiel como ele estava se mantendo até então, né? E a Bíblia vai dizer que isso era a razão da sua prosperidade. O que vocês acham aí? O que fez Uzias se esquecer do Senhor? O texto diz, ele se exaltou, né? Ele se orgulhou. O que fez esse homem se esquecer do Senhor? Já tinha uma temporada com o Senhor, já tinha tempos andando com o Senhor. Isso chama a atenção nossa, né? A questão não é o tempo, né, irmãos? Às vezes as pessoas, por servirem ao Senhor tanto tempo, elas acham que o tempo é uma espécie de proteção que vai impedir que elas tenham algum deslize, algum erro, e não é verdade, né? Mesmo depois de servir ao Senhor durante tanto tempo, ele teve um momento que ele deixou o seu coração falar mais alto, né? E isso é uma reflexão para nós nessa noite também. É uma pergunta que nós também devemos fazer a nós mesmos, porque a gente precisa estar em constante autoexame, em constante avaliação. Não importa se você serve ao Senhor há 1 ano, 2, ou se você tem 30 anos servindo ao Senhor, quem sabe 55, né? Não importa. A necessidade do autoexame, a necessidade de considerar os caminhos, ela é constante. O que fez Uzias esquecer o Senhor? É uma pergunta que nós devemos fazer a nós também. O que pode nos fazer esquecer do Senhor, mesmo depois de uma longa jornada com Ele? Mesmo depois de muitas vezes ter sido tão abençoado por Ele em tantos momentos, né? Infelizmente, irmãos, isso é um exemplo triste, porque infelizmente, como Uzias, existem muitas pessoas assim hoje também. Um rei que obedecia a Deus e que por isso estava prosperando em tudo que fazia, até que ele se corrompeu por causa do seu coração. E eu me recordo de Jeremias, no capítulo 17, os versos de 9 a 10, que vão dizer para nós assim: olha, preste atenção, enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Né? Ele se corrompeu por causa do seu coração. A irmã Marinha está dizendo aqui, é o eu. Né? A Débora diz, talvez ele se achou autossuficiente, achando que poderia fazer as coisas do jeito dele, o orgulho cegou muito, bem colocado, Débora. Exatamente isso, né? Jeremias vai confirmar essa palavra quando diz, nós não podemos confiar no nosso coração, né? A gente não pode chegar ao ponto de achar que a gente é suficiente ou que é bom demais, porque ai de nós se não for o Senhor, não é verdade? Uzias, ele chegou ao ponto de se sentir superior aos sacerdotes nas funções deles. Ele entrou no templo do Senhor, ele sabia muito bem como que funcionava aquilo ali, como que eram os rituais, né, sacerdotais ali dentro do templo, ele sabia muito bem como que era aquilo, mas ele entrou no templo e ele sabia que ele não tinha competência para fazer aquilo, mas ele se sentiu superior até mesmo os próprios sacerdotes que o Senhor Deus havia estabelecido, designado para aquela função, né? E ele entra ali para queimar incenso no altar, ou seja, não precisa de ninguém para fazer isso não, né? Vocês não... Eu não preciso de vocês, eu mesmo posso fazer isso, né? E o texto vai dizer para nós que ele foi repreendido pelo sumo sacerdote Azarias. E por mais 80 sacerdotes que disseram para ele o seguinte, isso está no verso 18 do texto que a gente está falando sobre ele. A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a tua honra da parte do Senhor Deus. Que advertência, né? Que advertência ele recebeu nesse momento? E ele poderia, talvez, ter caído em si naquele momento em que ele foi advertido pelo sumo sacerdote, junto àqueles 80 sacerdotes. Mas não, né? Veja o quanto o coração daquele homem estava comprometido, em si mesmado, né? Porque a Bíblia vai dizer para nós que o rei Uzias, ele se indignou contra os sacerdotes e começou a queimar incenso mesmo assim lá diante do altar, pouco importando se estavam ali o sumo sacerdote e os 80 sacerdotes, dizendo a ele o contrário. Ele achou que ele poderia, né, ultrapassar o limite que Deus mesmo havia colocado. E o resultado, ele se deu naquele momento, porque a Bíblia vai dizer que a mão de Deus pesou sobre ele. Não foi depois, não. Foi no exato momento. A Bíblia vai dizer para nós no verso 19, parte B, que a lepra saiu na testa dele perante todos os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Exatamente naquele momento a mão do Senhor pesou sobre ele e deixou claro que aquilo que ele estava fazendo não tinha aprovação de Deus, né? Para aquele que eu fico pensando assim, poxa, que tristeza, né? Que horror, que humilhante para aquele homem que já tinha sido tão famoso pela sua prosperidade e exatamente pelo fato de sempre estar ali obediente aos preceitos do Senhor. Que situação humilhante para aquele rei tão famoso. Por quê? Se as notícias de um bom reinado haviam ultrapassado os limites da nação, havia avançado fronteiras, certamente essa situação também ia parar para além das fronteiras, né? Para aquele que no nome do Senhor já havia realizado tantas obras. Faltou firmeza a Uzias, faltou permanecer firme no caminho do Senhor, sabe? A Bíblia vai dizer para nós que apressadamente os sacerdotes colocaram Uzias para fora do templo e ele mesmo teve realmente a intenção de sair porque ele percebeu que Deus o havia ferido, né? Que Deus o havia ferido por causa daquela transgressão que ele tinha cometido. E sabe qual que foi o fim desse rei que foi tão famoso, que viveu um reinado que a gente poderia dizer que foi justo e reto diante do Senhor, mas por um momento ali abandonou o Senhor? Sabe qual foi o fim dele?
Ele se tornou um homem leproso, ele perdeu o conforto do reinado, teve que passar a viver isolado do povo, numa casa isolada até a sua morte. E o que aconteceu com o seu reinado? Foi passado para o seu filho, o Jotão, né, que veio suceder numa forma de um rei interino, né, provisório. Que fim triste! E esse fim se deu com esse homem dessa forma simplesmente porque ele não permaneceu, simplesmente porque ele não se manteve firme nos caminhos do Senhor. Agora pensa comigo, irmãos, que triste fim para aquele que um dia foi tão abençoado por Deus. E isso tudo se deu porque ele não obedeceu ao Senhor, porque ele se exaltou, né? Ele deixou o orgulho entrar no seu coração. Uzias foi enganado pelo seu próprio coração e nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração. Uzias sofreu por causa da soberba, né? Como diz a Débora aqui, realmente, o seu coração altivo cegou, fazendo ele acreditar que as ordenanças do Senhor e a seleção que Deus tinha feito com relação ao serviço sacerdotal estavam menores do que a sua própria vontade. Ele colocou sua vontade acima de qualquer coisa. Como a própria Débora falou aqui, né? A Giovanna escreveu, eu acho que a soberba e as vitórias invadiram o coração de Uzias. Ele esqueceu de Deus, deixou de honrar a Deus. Sim. Infelizmente, como Uzias, muitos hoje também começam tão bem a caminhada com o Senhor. Deus transforma vidas. Começa orando, começa jejuando, começa lendo a Bíblia, buscando ser obediente, fiel ao Senhor nos caminhos, no procedimento, busca o serviço da casa do Senhor, busca ser bênção na família e começa a desfrutar realmente como consequência de tudo isso, de uma bênção no lar, né? De uma bênção naquilo que faz, mas de repente começa a se esquecer do Senhor e isso é o início da queda, né? Ninguém, irmãos, cai de uma hora para outra, não. Uzias não caiu de repente. Seu coração não se tornou altivo do dia para a noite, seu coração não se tornou altivo de uma hora para outra, né? Ele obedeceu ao Senhor até um certo momento, até que ele permitiu que o seu coração se exaltasse e ele achasse que ele não precisava mais do Senhor. E nós devemos tomar muito cuidado para que isso também não aconteça conosco, sabe? Enquanto a gente precisa e carece, nós estamos ali diante do Senhor, fazendo a vontade dele. Mas daqui um pouco, quando a gente acha que a gente está bem, a gente pensa que pode levar a vida sem o Senhor, porque, afinal de contas, quem faz todas essas coisas sou eu mesmo, né? E isso é um ledo engano, não é verdade? É o princípio da queda, na verdade. Bem, nessa narrativa de 2 Crônicas, a gente tem... a gente se depara com esse exemplo de Uzias, que é para mim um exemplo de uma falta de firmeza, e a gente está falando sobre firmeza, né? Mas nós nos deparamos também nesse texto com um exemplo de firmeza. Está no verso 17 e esse versículo é maravilhoso. Diz assim: porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eu achei essa expressão maravilhosa. Homens da maior firmeza. Olha, pensa, mulheres da maior firmeza. Jovens, adolescentes e crianças da maior firmeza. Entrou junto com o sumo sacerdote, 80 sacerdotes da maior firmeza. A Nova Versão Internacional vai dizer o seguinte: o sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor, porque para ser firme tem que ser corajoso, né? A Nova Versão Transformadora diz o seguinte: o sacerdote Azarias foi atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, todos homens corajosos. Que texto lindo, irmãos. Eu fico emocionada. A Nova Almeida atualizada diz assim: porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens
da maior firmeza. Que lindo! Eu não sei o que vocês sentem quando vocês ouvem essa expressão, mas essa expressão me tocou muito profundamente quando eu li. Homens da maior firmeza. E esse é o segundo exemplo que nós temos nesse texto, e aqui falando sobre a firmeza. O rei Uzias, ele se envaideceu e entrou naquele tempo para queimar incenso, né? Diante do Senhor, o que a gente sabe que não lhe competia fazer. Então, esse sacerdote entra com esses homens da maior firmeza, porque esses homens da maior firmeza é que iriam resistir ao rei, né? Preste atenção, a figura de um rei é muito emblemática, né? Não se resiste um rei facilmente, mas eles eram homens da maior firmeza, que tinham condição absoluta de resistir àquele rei. A expressão homens da maior firmeza é muito significativa. Falar sobre homens da maior firmeza é falar sobre homens que não eram comuns. Não eram comuns. Falar sobre homens da maior firmeza é falar de homens que não eram pessoas sem certezas, sem convicções. Não. Falar de homens da maior firmeza não é falar de homens que não tinham lastro, que não tinham base. Não, né? Eram homens especiais, dispostos e prontos a resistir. Irmãos, que lindo! Essa expressão é muito... de um valor muito grande para nós, porque nos ensina muito, muito. Eu vou numerar para vocês aqui nesse momento várias circunstâncias na nossa vida que a gente não resiste, não suporta, não se mantém se nós não tivermos firmeza. Irmãos, preste atenção. Sem firmeza, ninguém resiste à provocação. Sem firmeza, ninguém resiste à provação. Sem firmeza, ninguém resiste à tentação. É muito fácil cair quando nós não temos firmeza. Muito fácil. Sem firmeza, irmãos, a gente não resiste a certos lugares. Sem firmeza, a gente não resiste certos acontecimentos. Sem firmeza, a gente não resiste diante de determinadas circunstâncias. Veja como a firmeza é importantíssima para nós. Sem firmeza, você não suporta o vazio, porque existem momentos de grande dificuldade. Sem firmeza, você não suporta a solidão, porque tem momentos na caminhada que são extremamente solitários. Sem firmeza, você não suporta a saudade, você não resiste à saudade, não é? Sem firmeza, você não suporta o imprevisto, aquilo que não estava dentro dos seus cálculos, aquilo que fugiu, né, daquilo que você havia planejado. Sem firmeza, você não resiste. Sem firmeza, a gente não suporta o revés, irmãos, que é exatamente o oposto daquilo que nós esperávamos. Você não suporta o revés sem firmeza. Você não suporta ver algo ruim se você não for firme. Sem firmeza, a gente não suporta a tristeza, a gente não suporta o estresse. Sem firmeza, a gente não suporta a dor, porque tem momentos na vida que são realmente extremamente dolorosos. Sem firmeza, você não suporta a doença. Sem firmeza, você não suporta encarar a morte de pessoas que são importantes para você. Sem firmeza, a gente não suporta a pressão da carne. Sem firmeza, você não suporta a pressão do mundo. Sem firmeza, você não suporta a opressão das potestades do ar. Não, sabe? Sem firmeza, você não suporta nem a indiferença do seu vizinho. Sem firmeza, você não suporta nem aqueles momentos em que você experimentou um desamor tão grande, uma falta de compaixão tão grande que chegou a doer. Sem firmeza, você não suporta o ódio.
Sem firmeza você não resiste em crise nenhuma. Crise da adolescência, crise da meia-idade, crise da terceira idade, crise no casamento. Sem firmeza você não suporta crise nenhuma. Nenhuma. Nem a crise do país se suporta sem firmeza. Sem firmeza. Olha para vocês verem, eu estou querendo aqui enumerar várias circunstâncias da vida para que vocês possam perceber a importância de ser um homem e uma mulher de firmeza, para ter capacidade de resistir, de suportar e se manter firme diante da presença do Senhor. Sem firmeza, a gente não suporta o que é difícil, a gente não suporta aquilo que é complexo, a gente não encara aquilo que é arriscado, né? Sem firmeza, a gente não suporta a distância, a gente não aguenta a demora, a gente não suporta, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, a incomunicabilidade, essa falta de uma comunicação que não era como antes. Nem isso a gente suporta. Sem firmeza, a gente não dá conta de encarar a falta de um emprego, de passar uma dificuldade financeira. Sem firmeza, a gente não aguenta a falta da comida. A Giovanete está dizendo aqui, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Sim. É a advertência de Paulo. A Gislene está dizendo, verdade, temos que estar firmados na rocha que é Jesus. Sem firmeza não se resiste a nada e a ninguém. Sem firmeza não. Sem firmeza, irmãos, nós não suportaremos esse tempo que estamos vivendo. Sem firmeza não. Não suportaremos, não nos manteremos firmes na presença do Senhor sem firmeza. A ausência, e a Giselene está dizendo aqui, revestidos com a armadura de Deus. A ausência da firmeza explica o abandono da fé de muitas pessoas. A gente não entende por que tantas pessoas abandonam a fé, mas a falta de firmeza faz com que muitas pessoas abandonem a fé. A falta de firmeza faz com que muitas pessoas abandonem a esperança, deixem o entusiasmo, abandonem o compromisso com a palavra de Deus. A falta de firmeza faz isso. Olha, muitas pessoas, por causa da falta de firmeza, abandonaram o compromisso com o Senhor depois de terem vivido um tempo razoável de fidelidade na presença do Senhor. Sem firmeza, a fé não consegue desafiar o tempo, sabe? É muito interessante a relação que existe entre firmeza e fé. Porque sem firmeza, a fé não consegue desafiar o tempo. O tempo é a maior prova da autenticidade, da firmeza da fé. Olha, Jesus menciona na parábola do semeador que aquela pessoa que aceita a palavra com alegria, mas não se preocupa com o crescimento da raiz, terá fé de pouca duração. Não vai durar muito tempo, porque não teve raiz para se manter. Não teve firmeza. Então, a fé dessa pessoa é uma fé de pequena duração. Sabe? Esses sacerdotes que o texto vai falar para nós, que eram homens da maior firmeza, tiveram condição de serem usados por Deus e enfrentaram, no nome do Senhor, não somente um rei, mas um reino. E eles não ficaram sem resposta. Agora, exemplos de homens de fé, nós temos vários na Bíblia. E também temos vários exemplos na Bíblia de homens da maior firmeza, né? Existem na Bíblia, assim, outros tantos exemplos de homens da maior firmeza. O que dizer daqueles que fecharam a boca dos leões? O que dizer daqueles homens que a Bíblia vai dizer para nós que extinguiram a violência do fogo? Que dizer daqueles que a Bíblia vai dizer que tiraram força da fraqueza? Que coisa mais bonita! Que puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eram, sim, com certeza, homens da maior firmeza. Irmãos, homens da maior firmeza são aqueles homens que saem da sua casa, que deixam a sua parentela e vão para uma terra desconhecida,
por obediência ao Senhor. Isso é ser homem da maior firmeza. Homens da maior firmeza são aqueles que dizem não à mulher de Potifar. Homens da maior firmeza são aqueles que preferem ser maltratados juntos com o povo de Deus do que vir a gozar de prazeres transitórios do pecado, porque são homens e mulheres que estão contemplando algo muito maior. Na Bíblia, não existe só exemplo de homens da maior firmeza. Existem também exemplos de mulheres da maior firmeza. E eu vou citar alguns exemplos aqui nessa noite. Por exemplo, uma mulher da maior firmeza. Vamos falar de Débora? Gente, é incrível que no tempo dos juízes tenha se levantado uma mulher como juíza em Israel. Sabe por quê? Porque naquele contexto, essa posição para uma mulher era algo que eles julgavam de uma total incapacidade para uma mulher. E ela ser erguida pelo Senhor como uma juíza no meio do povo, irmãos, ela era uma mulher da maior firmeza e não há a menor sombra de dúvidas disso. Solange está dizendo assim: a bondade e a lealdade preservam o rei. Por sua benignidade, ele dá firmeza ao seu trono. Exato. Prova, né, Solange, que o que mantém um rei de pé e firme é a bondade e a lealdade que esse rei presta ao Senhor. É como se fosse o resultado, né? Causa e efeito. Você obedece e em decorrência disso, você é abençoado. O Senhor dá firmeza ao seu trono. Vou dar outro exemplo de uma mulher da maior firmeza. E nesse momento aqui, vocês também podem escrever aqui para mim exemplos que vocês têm de mulheres que na Bíblia foram para vocês. Exemplos de mulheres da maior firmeza. O pastor Nilton escreveu aqui. 2 Crônicas 15, 2. Ouve-me, Asa e todo Judá. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Entendo que o rei desprezou Deus em seu coração, aí veio a queda, com certeza. E olha, esse rei é para nós um exemplo, e não será diferente conosco se nós agirmos da mesma maneira. Então, voltando aqui ao exemplo das mulheres de maior firmeza, eu quero falar de Ruth. Irmãos, a Ruth, que se negou a deixar sua sogra. E é interessante, né? Porque ela podia ir embora, o marido tinha morrido, ela já não tinha mais nenhum compromisso com aquela sogra, mas ela se nega, né? Se nega a deixar aquela mulher e vai buscar refúgio abaixo das asas do Senhor, vai para uma terra que não era sua. Enfim, última mulher de, irmãos, da maior firmeza, pensa. Tem gente aí que tá pedindo, pelo amor de Deus, para a sogra morrer. Eu tô brincando aqui, mas tem pessoas que não nutrim menor afeto. E Ruth, na primeira oportunidade que ela tem de deixar a sogra, ela não deixa a sogra. Ela é uma mulher da maior firmeza, não é? O que dizer de Esté? A Yagma acabou de falar. Esté também é um exemplo. Irmãos, porque Esté vai se apresentar diante do Senhor, é óbvio que ela obedece uma direção que é dada, é óbvio que ela sabe da sua condição humana, ela coloca todos os judeus ali para jejuarem e clamarem ao Senhor, porque ela vai se apresentar diante do rei. Mas Esté é uma mulher da maior firmeza, ela vai e se apresenta diante do rei na esperança de que ele lhe apontaria aquele cetro. Gente, é uma mulher da maior firmeza, né? Que dizer Maria, mãe do nosso Salvador, foi uma mulher da maior firmeza. O Senhor a encontrou, a achou, e ela recebeu uma missão maravilhosa, né? Uma missão assim, confiar uma missão desse tipo àquela mulher, fala sobre quem aquela mulher era. Uma mulher da maior firmeza, não é isso? Existem tantas outras. Eu sei que eu vou falando aqui, vai chegando para vocês com um pouquinho de atraso, às vezes vocês escrevem, já estou em outra parte, mas se vocês quiserem ainda citar outros exemplos de mulheres que vocês acham aqui que são mulheres da maior firmeza, pode ir colocando aí, depois eu leio. A Giovanete está falando, Esté, bonita, inteligente, sensata e corajosa. Isso aí é tudo que a gente quer, né, Giovanete?
Agora eu quero perguntar para vocês assim, de onde vocês acham que vem essa firmeza inabalável? De onde que ela vem? A minha mãe disse que Ana também. É assim, porque Ana suportou, né? Ela suportou a afronta, ela se manteve, né? Uma mulher da maior firmeza. Então, a firmeza inabalável que vai resistir a todos os embates do tempo, que vai se manifestar diante de circunstâncias adversas, é uma firmeza que não depende apenas de ouvir a palavra de Deus. A gente sabe muito bem que a Bíblia vai dizer sobre isso para nós, inclusive, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a firmeza, ela não depende só de ouvir a palavra de Deus. A firmeza depende de praticar, né? Porque a firmeza está falando sobre criar raízes. E para que a gente tenha uma fé que se estabeleça, a gente precisa criar raízes. Basta ouvir o exemplo de Jesus, o ensino de Jesus, e a gente vai compreender perfeitamente isso. Em Mateus 7, de 24 a 25, ele diz: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Então, quem ouve e pratica é como aquele que constrói sua casa na rocha. Essa firmeza, então, a gente pode compreender que ela é resultante de uma aliança entre fé e vida. É acreditar e viver daquilo que se acredita, sabe? É uma junção entre conhecer e realizar, conhecimento e obra, tá? É uma junção de revelação e realização, de alvo e de busca. Essa junção é que é responsável por essa fé inabalável. Uma fé, essa firmeza inabalável, que é uma firmeza que todos nós precisamos, para que nós possamos permanecer firmes diante da presença do Senhor até, né, que Ele volte. Então, nessa noite, para que nós possamos ter uma fé que resista ao tempo, que resista às circunstâncias, que se mantém, a gente precisa entender a necessidade de nós sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, sabe? Para que você seja achado por Deus como um homem da maior firmeza, como uma mulher da maior firmeza, é necessário que você ouça a palavra do Senhor e a pratique. Nós não vamos resistir ao tempo e a todos os outros desafios que nós enfrentaremos daqui até o dia da nossa morte, se nós não tivermos firmeza. Daí vem a exortação de Paulo, que a Giovanete aqui já até mencionou, acho que a Solange também, sobre ser de firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ser de firmes. Ser de firmes. Que a vossa fé seja inabalável, ser de firmes, né? Então, o pastor Nilton está dizendo assim: Ruth quebrou o paradigma e tornou uma das ancestrais de Cristo, visto que as moabitas não podiam entrar no templo até a 10ª geração. Pois é. Tá vendo que interessante? Uma mulher da maior firmeza, que foi depois colher os frutos dessa resistência, dessa persistência, né? De se manter diante do Senhor. E eu estou encerrando aqui já essa ministração e quero deixar aqui, sabe, essa palavra estimulando você e a mim também, porque quando estava estudando, isso veio tanto ao meu coração, que você seja, meu irmão e minha irmã, nesse tempo, um homem e uma mulher da maior firmeza. Se porventura hoje você olha para você e não se reconhece assim nesse momento, olha, eu quero dizer para você, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Hoje mesmo você pode buscar a ajuda do Senhor e se erguer diante da presença dele. Que sejamos homens e mulheres da maior confiança em nome de Jesus. Amém? Eu posso ouvir um amém aí do outro lado?
A Solange está dizendo Abigail, que agiu com sabedoria, evitou uma tragédia. Não, Abigail, meus irmãos. O marido dela fez uma loucura. O que ia acontecer com a família dela é uma tragédia. E ela se antecipa, né, a toda essa tragédia e age com humildade. Uma mulher da maior firmeza, irmãos. É maravilhoso. A Bíblia está repleta desses exemplos. E como eu sempre tenho dito, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Está aí escrito é para que, sabe, não é para que você olhe e fale assim, nossa, ele conseguiu, eu não consegui. Olha, tem gente diferente de mim. Não é isso. Está lá para você olhar e falar assim, Deus, se foi assim com eles, pode ser assim comigo também. Amém? Aqui está todo mundo dizendo amém, amém, irmão. Se eles conseguiram serem homens da maior confiança, eu também posso ser. Se elas conseguiram ser mulheres da maior confiança, eu também posso ser, porque eu tenho o Espírito do Senhor habitando em mim e Ele é a fortaleza da minha vida. Então, Senhor, sustenta os meus passos, os meus caminhos, não permita que eu vacile, porque eu quero ser reconhecido na minha geração como um homem, uma mulher da maior confiança, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. E seja assim conosco, no nome precioso de Jesus. Que seu nome esteja nessa lista. Aqueles 80 sacerdotes foram mencionados pelo Senhor e vários outros exemplos. Que o seu nome também esteja na lista, que o meu nome também esteja na lista. Cada um de vocês aqui esteja na lista. Fulano de tal, Maria, Aparecida, Nilma, Karine, Dulce, Mônica, homens e mulheres da maior firmeza, com os quais o Senhor pode contar. Amém? Assim a gente encerra essa ministração de hoje, olhando para Uzias e falando, Senhor, não quero que tenha o fim como esse homem teve, não. Né? Ele deixou para o final se perder no final, depois de tanto tempo servindo ao Senhor. Não permita que isso também aconteça comigo, Senhor. Não permita que os anos que eu sirvo o Senhor gere algum tipo de soberba no meu coração. Não permita que o conhecimento gere algum tipo de soberba no meu coração. Não permita que a capacidade, as potencialidades, os talentos, as vocações que o Senhor me deu gere algum tipo de presunção ao ponto de eu pensar que eu não preciso mais do Senhor. Amém? Porque isso não é verdade. Que sejamos achados como homens e mulheres da maior firmeza. Vamos orar? Senhor, quero te agradecer nessa noite por essa palavra, Pai. Ela é desafiadora para nós. Ela nos revela a tua vontade, Senhor. O Senhor deseja nos encontrar dessa maneira, firmes, constantes, abundantes, ó Deus. O Senhor quer que permaneçamos firmes, ó Deus. Pai bendito, que a nossa fé ela não seja momentânea, uma fé que dure pouco, mas que nós possamos lançar raízes profundas no Senhor, porque esse é o segredo de toda a firmeza, é termos cada vez mais um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, meu Pai, a ponto que a nossa vida tenha a base em Ti, como o Senhor mesmo disse no texto, uma casa construída sobre a rocha que é o Senhor, que é uma rocha inabalável, é uma casa que certamente está firme. Então, que as nossas vidas tenham o Senhor sempre como base. Nunca nós, sempre o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor possa abençoar todos vocês. Thank you, Ana Torres. Que o Senhor abençoe vocês grandemente. Eu quero dizer para vocês que na semana que vem a gente vai ter outra live com os líderes. Quero convidar você. Chame outras pessoas para participar também desse momento. É a nossa live falando de fé. E esse tempo é um tempo para nós falarmos de fé, divulgarmos, propagarmos, sermos anunciadores da fé. Vai estar conosco na semana que vem Ana Torres, Lica e Solange, esse trio aí de mulheres da maior firmeza. Não perca, convide as pessoas e participe conosco, vai ser uma alegria, um prazer muito grande podermos estar aqui compartilhando, falando da fé, para que possamos viver de fé, agir com fé, né? E nos manter pela fé, em nome de Jesus.
Gislene, glória a Deus que o Senhor continue te usando em nome de Jesus. Abraço, Gislene, carinhosos. Muito bom te encontrar aqui, viu? Então fica assim. Que o Senhor abençoe vocês e a próxima terça-feira, a live com os líderes. Se Deus quiser, existem outras lives aí sendo preparadas. Daqui uns dias a gente vai ter outras novidades. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Até mais.